Amados irmãos e irmãs, por saúde com a paz do Senhor, nós hoje vamos trazer o nosso comentário sobre o relacionamento patrão e empregado, né? Senhor e servo. Nós vamos ler Efésios capítulo 6, o versículo 9, que diz: Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que os do Senhor deles e vós está no céu, e para com ele não há acepção de pessoa. Então, ontem nós estudamos sobre o relacionamento, o comportamento do servo, do trabalhador com o seu líder, com o seu senhor, que hoje representa empresa, gerente, subgerente, coordenadores, etc. Então, hoje nós vamos ver também que do jeito que a Bíblia, ela recomenda que o servo deve se submeter ao seu senhor, que deve trabalhar honestamente, que deve servir não só na presença dele, mas também na ausência, que o servo deve servir com sinceridade do coração, né? Assim também a Bíblia chama a responsabilidade para o Senhor. Vós, Senhor, fazeis o mesmo para com ele. O mesmo que? A mesma reciprocidade que os servos tiveram. De que? Respeito, obediência, não explorar o trabalhador, pagar as horas trabalhadas direitinho, pagar os seus salários direitinho, pagar os seus direitos trabalhistas, no caso aqueles que tiver férias, 13º, PIS, PASEP, pagar direitinho, né? Não cobrar que o servo, que o trabalhador trabalhe mais do que o que ele pode trabalhar, fazer mais do que o que pode fazer, né? Não procurar tirar proveito do trabalhador. Inclusive ameaçando, não se pode ameaçar porque diante de Deus é pecado, né? O senhor, o chefe, o dono de empresa, ele está ameaçando o trabalhador, ameaçando, né? Com pressão psicológica, com pressão para que ele possa produzir mais, ameaçando, né? Aqui a Bíblia diz: vós, Senhor, fazei o mesmo para com ele, deixando essa ameaça. É a ameaça que mais que o chefe faz, o assédio que ele faz. Tem o assédio moral, né? Que isso dá processo, né? O assédio psicológico também, às vezes a pressão, né? Que ele traz sobre os trabalhadores e as trabalhadoras, que são mulheres, né? Hoje, como mulheres são envolvidas nas empresas e trabalham, existe o assédio sexual também dos empresários, da liderança sobre essas mulheres, e as ameaças de despejamento, de demissão, né, desses servidores, se muitas vezes não obedecer os assédios e as exigências, né, exageradas que os patrões estabelecem no que diz respeito a horas trabalhadas, a excesso de produtividade, não é? Então nós vemos que do mesmo jeito que o servo deve obediência, respeitar, cumprir as regras do seu senhor, do seu patrão, né? E honrar também ao patrão, também o relacionamento patrão e empregado deve ser de boa equidade, né? Cordialidade, de respeito, porque um trabalhador bem respeitado, um trabalhador que trabalha quantidade de horas certa, recebe relativo às horas que trabalha, mensal ou diário, conforme o combinado, conforme ele foi contratado. Aqueles trabalhador que vai para a empresa sabendo que vai fazer e é cobrado dele somente aquilo que ele foi chamado para fazer. É aquele trabalhador que o patrão, que o chefe, seu líder, respeita ele, trata ele bem, conversa bem, quando chamar a atenção, conversa ele bem. Então ele se sente honrado
e ele vai produzir mais e melhor, né? Até porque o ambiente de trabalho deve transformar num ambiente de paz, de bom relacionamento, de boa amizade, né? Aproveitando hoje que é o dia da amizade, como está sendo a sua amizade, você que é patrão, você que é líder em empresas, com os trabalhadores, com as pessoas com quem você coordena. Se não está boa, deve buscar, porque Deus cobra, principalmente daqueles que se diz cristão, que se diz crente, não pode explorar os seus trabalhadores, não pode assediar os seus trabalhadores e as suas trabalhadoras, nem pode deixar de pagar os direitos deles, né? Direitos trabalhistas dele, né? E se for, mesmo que for combinado, não se for carteira assinada, mas aquilo que for combinado, a diária que for combinada, né? Deve ser pago direitinho, na hora certa, no dia certo, porque esse relacionamento entre patrão e empregado faz com que o empregado que se sente feliz com o patrão, ele produza mais, ele tenha mais amor para fazer a empresa crescer, para fazer a firma crescer, né? E isso vai trazer benefícios para todo mundo. Esse é o primeiro comentário que a gente está trazendo sobre relacionamento patrão-empregado. Vós, senhores, vós, patrões, fazei o mesmo para com eles, né? Deixando as ameaças. Do jeito que você quer ser respeitado, você também deve respeitar. Do jeito que você não quer ser roubado, do jeito que você não quer que o seu trabalhador produza menos, né? E nem de má qualidade, assim também você não pode pagar a ele menos ou dar o respeito menor do que ele merece, porque isso enfraquece o bom relacionamento entre patrão e empregado, principalmente se forem os cristãos, aí que o tratamento deve ser maior, porque ambos servem a Deus. Esse é o nosso primeiro